que a identidade surda, os traumas, os medos, é a expressão dessa cultura dentro da arte, utilizando também a língua de sinais, a expressão corporal e facial, essa comunicação do surdo com o mundo, através da sua cultura e identidade. No segundo capítulo, eu falo um pouco sobre a história do povo surdo. Na Roma Antiga, no século IV a.C., o povo surdo eram vistos como amaldiçoados, eram castigados, eram vistos como estranhos, como aberrações, então eles eram abandonados e também trabalhavam como escravos em moinhos. Na Grécia Antiga, o povo surdo ele era visto como algo que não era digno de estar na sociedade. Era visto como incapaz e era como estranhos, eram amaldiçoados, eram xingados, não podiam opinar em nada, eram inferiores. No Egito, eles eram vistos como sinal de deuses, eram algo secreto, então eles eram adorados pelo povo, mas os surdos não entendiam o motivo daquilo. Na Idade Média, teve os surdos vistos como incapazes de participar da sociedade, principalmente pela religião. A Igreja Católica via eles como um pecado dos deuses e que ele foi castigado. Então eles eram jogados para a morte e eram abandonados também. Na Idade Moderna, temos Girolamo Cardano, que era um médico italiano que teve o interesse de estudar sobre os surdos porque ele tinha um filho surdo. Então ele viu que sim, os surdos eram capazes de falar, ele era capaz de aprender, então começou esse estudo e desenvolveu os estudos sobre os surdos. Depois de alguns tempos, o monge Pedro Ponce de León, católico, ele começou a ensinar os surdos alguns sinais e começou a estudar sobre os surdos e viu e descobriu uma metodologia, criou uma metodologia que foi datilologia. Só um minuto, datilologia. É uma palavra. Mas os registros que ele fez ficaram guardados e com o tempo, após ele falecer, foi queimado. Anos depois, Michel de Lepé, ele conheceu duas irmãs gêmeas e começou a se comunicar. Elas se comunicavam por gestos. E também, em Paris, ele viu um grupo de surdos que se comunicavam. Então ele começou a ver que a língua de sinais, no caso, era uma forma de comunicação. Então ele viu que era uma linguagem, mas com os estudos ele descobriu que não, que é uma língua. Por isso foi criada a língua francesa de sinais. E se começou a difundir essa língua. Na Idade Contemporânea, teve o Congresso de Milão. Esse congresso foi uma discussão e uma votação a respeito de qual seria o melhor método para os surdos. E foi votado que era oralização. A minoria votou na língua de sinais, então foi proibida a língua de sinais em todo o mundo. Então todos os surdos eram proibidos de sinalizar. Muitos anos depois, aconteceu, em 2002, a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, que teve um movimento surdo, onde eles conseguiram trazer a Libras como uma língua, e ela foi reconhecida como língua de comunicação, porque ela tem a sua própria gramática. Então foi um marco muito importante. Até hoje continua, sim, esses estudos, esse ensino na área acadêmica também, e às vezes as pessoas acreditam que é uma linguagem ainda, mas não é, porque é uma língua, ela tem a sua gramática própria. No terceiro capítulo eu falo sobre a arte contemporânea surda. Eu trago sobre o movimento Devia. O que é esse movimento? É em inglês. Um movimento onde eles trazem a arte surda nos Estados Unidos. Então eles criam em 1989 um grupo de artistas surdos nos Estados Unidos, criam esse movimento com foco na arte surda.
onde mostra a cultura, a vivência, a experiência dessa identidade surda que é representada por esses artistas. Então começaram a criar e fazer metáforas através da arte, difundindo essa cultura. A arte surda brasileira. Sim, temos também a arte surda no Brasil. Temos um grupo de pessoas aqui no Brasil que são artistas e são surdos, e eles fazem, assim como nos Estados Unidos, a sua arte. E é a própria cultura brasileira. Então também, além da cultura surda, é a cultura brasileira. Nos Estados Unidos tem essa criação, essa cultura, mas aqui no Brasil também temos, assim como lá. Então temos a arte brasileira. Mas, cultura surda, o que é? Eu trago também sobre a cultura surda, ela é o jeito como o sujeito surdo entende o mundo, como ele se percebe, esse contato com a língua de sinais, essa comunicação visual, essa cultura, essa comunidade. Então é algo que mostra a identidade do sujeito surdo representando sua cultura através da arte. Mas não é só a arte, pintura ali. Temos diversos tipos de arte, como por exemplo o teatro, a dança, a performance, a música, tem muita coisa. Então aqui no Brasil temos essa representação com as pessoas surdas que interagem, e não é só trazer e transcrever do ouvinte para o surdo. É algo independente, porque o surdo é capaz de se comunicar e criar a sua própria arte. Eu mostro um exemplo aqui de obras. No caso, Goya é uma obra de um artista ouvinte, tem essa pintura, e um artista surdo nos Estados Unidos, Torley, ele faz como uma releitura. Então ele vê o conceito dessa obra e ele traz essa obra adaptada para a arte surda, em língua de sinais americana. Então mostra a língua de sinais americana representada através da arte. Então foi algo que foi bastante difundido e bastante copiado. Aqui também temos Nancy dos Estados Unidos, que faz algumas obras da cultura surda. E aqui no Brasil temos o artista Maurício Damasceno, que fez essa representação dessa arte, que é espalhando a língua de sinais. No outro capítulo eu falo também sobre a influência do meu percurso artístico, que teve como influência o artista Chuck Barr. Esse nome está abaixo. É quem me influenciou em minhas obras. Esse artista ele mostra um processo bastante importante nas minhas obras, porque eu tive como referência 3 obras dele, que teve como objetivo a primeira, interdimensional, as cores e também os detalhes que me impactaram, e eu trouxe para minhas artes essa influência desse artista. A primeira que eu mostro é uma metáfora ali, no caso, onde temos o ouvido e temos dentro as máquinas, que são como a medicina, que representa, que dá para consertar algo que para a medicina está com defeito. Então eu trouxe para mim como influência. A segunda obra que me inspirou foi esta, que é tridimensional, onde ela mostra os braços com movimento. Então é algo que é poético e para mim eu peguei. E também o movimento. Por quê? Porque às vezes os artistas ouvintes fazem obras, só que são obras estáticas, sem movimento. E o surdo não, o surdo tem esse movimento. Ele usa o corpo, ele usa esse movimento no seu contexto. Então eu trouxe essas obras como influência para mim. Trago aqui uma citação de um autor, que eu usei também. O caminho é o caminho de crescimento, e cada um vai encontrar o seu caminho por si, e vai descobrir qual será. Então, andando, cada um vai se configurar. No caso, para mim, isso fez muito sentido, porque eu, como surda, trilho o meu próprio caminho. Então, eu encontro no meu caminho a língua de sinais, o bilinguismo, a arte surda. Então, eu vou pegando essas referências e trazendo para mim, e me
constituindo como artista. Então, não desvio a minha rota, eu tenho o meu caminho. E o quarto capítulo eu explico sobre o meu processo criativo, da minha poética pessoal. A primeira obra que eu fiz, nessa imagem eu trago um museu, que conta a história dos surdos. Esse museu mostra as cordas, que simboliza o processo que os surdos passaram do horarismo, onde eles eram obrigados a não sinalizar e tinham suas mãos amarradas. A régua representa os castigos dos surdos, quando eles sinalizavam. Então marca a nossa história. O aparelho auditivo é quando a medicina começou a criar os aparelhos para consertar algo que para eles era um defeito. Então marca também. E o que marca é as mãos, que é a nossa comunicação. É a língua de sinais, é onde eu começo a sentir aquele alívio nesse processo histórico. Então eu trago um museu, que é algo que guarda a nossa história e é algo que deve ser lembrado sempre. E a gente sempre sente e representa isso através da arte. Também tem essa obra, que é o artista negro surdo, o escravo negro surdo. Porque, geralmente, os ouvintes explicam nas escolas ou até no nosso dia a dia sobre os escravos, o processo que teve. Mas eu fiquei imaginando, mas e como era o surdo negro? E a arte? Como era essa comunicação? Como era essa vida do surdo? Então, representa ali um artista, um negro surdo e escravo, que não tinha comunicação. Tinha suas mãos amarradas e não conseguia sobreviver. Não dava para fazer gesto, ele não ouvia, então como ele se comunicava? Então é algo importante de ser lembrado. Essa obra, poética, sou eu no caso, soprando uma flor dente de leão, onde representa as mãos. Essas mãos em movimentos, que são as mãos que com o vento trazem a comunicação. É como uma metáfora, como cada surdo, em cada canto, sinalizando. Os ouvintes veem as mãos e sentem aquele interesse de aprender a língua de sinais. Então, é essas mãos que estão por aí, em toda a região. Essa obra eu trago quem eu sou. Quem eu sou, olhando para mim mesma. O que eu sou? Vendo a minha vivência, a língua de sinais, esse contato, uma escola bilíngue, uma faculdade, os intérpretes, então, são luzes que vão se abrindo no meu caminho e mostram que eu sou quem eu sou. Eu sou surda, a minha identidade, o meu orgulho de ser surda. E a última obra é como um barco, no caso, a balsa que se quebrou da acessibilidade. Ela é uma metáfora, porque ela mostra o sinal de acessibilidade. Quando ela está unindo, é como um barco. Ele traz os surdos dentro desse barco que flui no rio. Com a legenda, os intérpretes, a acessibilidade nos lugares. Mas e quando esse barco se rompe? É quando temos a falta de acessibilidade, a falta de intérpretes, a falta de legenda, a falta de comunicação. E tem esse desespero, essa angústia, essa limitação. É algo que é representado nessa obra. Concluindo, no meu processo de produção do meu trabalho, investigando a arte surda, como ela se manifesta, a teoria, a prática, parece que me deu, dentro do meu processo de criação, uma superação, um aprendizado dentro da área acadêmica, mas eu também como artista surda. E é algo que me ensinou, me incentivou, porque pesquisando eu vi a quantidade de artistas surdos brasileiros, pouquíssimos. Então é algo que falta. E vendo artistas internacionais, tem muito. Então eu fui vendo e descobrindo tantos. E no Brasil? Então é algo que me intriga. Eu sou artista surda, eu sou brasileira. Então é algo que me incentiva a seguir com a minha arte, me incentiva, me influencia. Então são inspirações para mim criar, fazer minhas obras. Então é algo que me ajuda, é algo que foi importante para mim como uma experiência de mostrar minha identidade e me valorizar também como uma artista de identidade brasileira surda. Então é algo importante para mim. Então me ensinou, me influenciou
eu aprendi, então é algo que trouxe para mim um sentimento de continuar, de superação. Algumas referências que eu utilizei no meu trabalho, e muito obrigada. Alô? Bom, então, agora para compor a banca, eu vou chamar a professora Marília e o professor Alberto, por gentileza. Professora, pode falar que a gente avisa para ele. Tá, perfeito. Vocês escolhem quem gostaria de começar, ou não sei se alguém tem interesse em começar, ou quer falar depois. A gente faz, acho que... Estão discutindo ali, quem começa. Maria vai começar. Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, primeiramente, muito obrigada, Isabela, por me escolher pela banca. Eu estou muito feliz com a Isabela. Quase, se formando com esse TCC, então, que tem um futuro, desenvolvimento. Eu estou, assim, muito emocionada por ela estar trilhando este caminho, Então, mesmo com várias falhas, estamos aprendendo cada dia, Eu confesso, que a arte, essa arte, assim, estou aprendendo junto com vocês, Isabela. Então, assim, são várias criações que eu não conhecia, de verdade, não conhecia, e eu estou aprendendo, Então, muito legal. São várias coisas muito boas. Muito bom saber, Muito gostoso saber disso. Então, eu vou começar. Então, fiz algumas correções, anotações, junto com algumas palavras, no Word. Então, assim, eu fiz alguns apontamentos.
Então, a orientadora, né, eu fiz algumas correções, né? Então, você pode aceitar ou não. Então, assim, vocês conhecem, né, a Fernanda. Tem um dicionário, né? Então, um dicionário que está aqui explicando, né, sobre a arte surda. Então, um apontamento. Então, tem vários quadros parecidos, né? Então, a obra, por exemplo, aquela obra de língua de sinais americana, então, é bem parecido. Então, é importante no seu CCC, para o futuro, né, se você for fazer um mestrado, ou que você trilha, né, este mesmo tema no mestrado. Tá. Então, fiz a leitura, né, e o seu resumo está assim, bem extenso. Então, várias linhas, né, então, assim, você pode diminuir um pouquinho esse resumo, tá? Você pode diminuir mais ou menos 25 linhas, né? É uma experiência ali que você pode, não precisa ser um resumo muito longo, tá? Então você pode diminuir um pouco. Primeiro, né? Primeira linha. Na primeira linha, então, tem a sugestão. Por exemplo, este trabalho, então, você pode fazer uma complementação, um trabalho científico. Você pode complementar, tá? No resumo. Na página 23, então, você escreveu. Então, a escrita, né? Surdo. Não deve ser. Então, o verbo não deve ser compreendido. Então, então você não tem necessidade, né? Você pode exigir, né? Então, não fica aquele verbo de exigência. Então, você pode trocar esse verbo, usar a necessidade. Porque tem vários surdos, né? Que tem essa escrita compreensiva. Por exemplo, o verbo não precisa ser ali definido, algo pesado, né? Então você pode fazer essa troca do verbo. Tá? Você combina com a sua orientadora. Também, quando você escreveu a experiência bilíngue, né? Na imaginação, na estrutura do raciocínio. Então, quando você escreve a sua opinião, né? Por exemplo, você também pode complementar, né? Com a menção. Você pode fazer essa mudança do vocabulário. Eu estou lendo, tá? Vou procurar. Quando você explica sobre o profissional, né, a valorização, o respeito da língua de sinais, então, só a língua de sinais, né, é importante também colocar a cultura, o respeito, a valorização da Libras e a cultura surda. Então, porque é importante também, né? Achei muito legal quando você explicou sobre a importância de vários, de compreender que existem vários níveis de surdez, né? Por exemplo, o conceito, diversidades, né? Então, são os conceitos diversos.
em relação à surdez. Então, você pode... A nota de rodapé, você pode estar colocando ali esse conceito. A palavra que você utilizou, por exemplo, deficiência, surdo, parece que está diminuindo ali a questão da audição, né? Então, é interessante, deficiente, qual que é o significado? Não tem capacidade? É incapaz? Ou ele é diferente? Não é eficiente? Eu, por exemplo, particularmente, né, eu não aceito, né, deficiência. Então é muito bom estar complementando, né, a questão da surdez diferente com o deficiente auditivo. Qual que é o deficiente auditivo? Não tem deficiência? Complemento, tá? Você pode fazer esse complemento. Então, como você explicou assim, sobre as identidades, eu acho muito bom você estar trocando pelo verbo, por exemplo, as palavras, movimento surdo, comunidade surda, e você usou muita palavra identidade, então vamos estar trocando muito verbo, vocabulário de identidade, então vamos evitar isso, né? Por exemplo, vício de linguagem seria, tá? Então, uma dica, né, para todos vocês, eu aprendi isso, né? A identidade surda, ela não é única identidade, né? Por exemplo, identidade única, o surdo, a autora Gladys Berlim e o Rodrigo, ele explica o seguinte, que o surdo, ele tem identidades múltiplas, né? Então, esse é um sinal, múltiplas identidades, né? Então, a cultura, a oralização, são várias, né? Tem variações, né? Identidades múltiplas. Eu acredito que a teoria, né, do Rodrigo, ele pesquisa, né? Uma nova pesquisa recente que é bom você complementar. Então, eu sugiro esse autor. A tese dele, né, é 40 páginas. Então, eu já fiz os apontamentos sobre a identidade, né, sobre a cultura surda, sobre as lutas, os movimentos. Então, então pode mudar ali a frase, tá? Porque evitar esse vocabulário de identidade. No final do seu capítulo, sobre a discussão, que você pode estar colocando ali mais um pouquinho sobre a discussão da arte, tá? Então você pode esboçar um pouquinho mais sobre a saúde, sobre o ensino, a política, e pode estar complementando ali na questão da arte surda, uma experiência válida para o seu TCC ficar mais bonito.
no capítulo 2, onde você colocou ali sobre o ensino que não é, que eles negaram, né? No caso, negaram a língua. Parece assim que não tem, que não fosse muito bem clara essa explicação, né? Não, foi negada essa língua por quê? Quando ela... Então, no TCC, no geral, fora, as pessoas não sabem. Então, quando vai ler sobre língua, por que não? Qual foi a alegação? Por que não foi aceito? Então, o leitor, quando ele vai ler esse capítulo, ele não vai compreender. Então, é importante você deixar bem claro, né? A língua não é capaz, não acredito, não... Então, deixar esse parágrafo mais explícito. Tá? Na questão também do sofrimento, que os surdos trabalhavam no moinho, então, assim, na minha opinião, né? Então, você pode colocar ali que o surdo no passado, ele era um explorado, então, não era somente lá no moinho, então tem vários tipos de exploração, tá? Então, os surdos, eles carregavam pedra, eles eram explorados de todas as formas, né? Então, tem um registro específico, mas a exploração era em geral, vários tipos de trabalho. Você também relatou sobre os surdos que eram deixados. Então, uma complementação que você pode colocar. Eles eram exilados, então, deixados, exilados. Então, é uma complementação que você pode utilizar. Desculpa, professora, eu peço licença, né? Eu não sei bem sobre as regras da DLT, sobre citações, né? Na minha opinião é que essa citação são a fonte 10, né? Não sei bem, professora, mas a letra é um pouquinho menor, tá? Eu utilizava a fonte 10. Mudou, agora é um 11. Você digitou, né, sobre a experiência da sociedade ouvinte. Então, a minha opinião, né, é igual o modelo ouvintista. Por quê? É uma experiência que eles tentam ensinar os surdos a ser igual ao ouvinte, padronizar, né? Então, esse modelo não é uma cópia que pode ser feita para o surdo, né? É isso mesmo depois. Quase a sua metodologia de pesquisa. Então, o seu trabalho está contextualizando como reconhecer. Então, o seu trabalho, ele diz que sobre o reconhecimento da arte surda. Então, eu lendo e pesquisando, eu complementei aqui, eu fiz um comentário, e a pesquisa
é onde? Qual que é o recorte temporal, no caso, o local, né? As suas obras, então você precisa explicar na sua metodologia o espaço, né? A pesquisa aconteceu onde, tá? Também epistemologias da sua teoria, né? Da sua leitura. Então, artístico. Agora, você fez umas buscas nas redes sociais, no YouTube, né? Não está errado, tá? A pesquisa sobre a arte surge em várias redes sociais, mas a teoria está diminuindo. Não diminuiu. É muito importante, eu vou fazer uma pergunta muito importante, na página 23. Seja ou no português, seja falante ou não do português. Então, a leitura, ela está em Libras, Libras fluente. Então, é muito importante você descrever e deixar bem claro isso, né? Porque eu não entendi muito bem. E também, por meio das línguas, né? Então, eu acho que utilizaria comunicação. Comunicação veicular. Dentro dessa comunicação. Então, a palavra veicular. Sobre a foto, né, no quadro, então, assim, quando você colocou ali a citação em cima desse quadro, então, assim, não é bom. É melhor usar essa citação do autor, né, abaixo, e depois você coloca o texto, aí o quadro, a imagem e depois a citação, tá? Logo abaixo. Então precisa o texto. Não é bom colocar apenas a citação, a foto e a citação. Então fica muito confuso aqui, tá? Então é interessante você colocar o texto, você fazer aquele recorte, né, a citação, e você já inserir a foto ou a imagem, né? É um pouco chato, mas é assim que funciona. Você mostrou ali o autor, o artista. Foram 3 obras que tinha que
influenciaram sobre o movimento, a tridimensionalidade. Eu achei muito legal, porque você ensina também a arte para quem está vendo. Então, eu acredito que vocês aprenderam também sobre essa arte. Eu achei muito interessante, muito legal. No quarto capítulo, estou quase finalizando já. Eu achei muito legal sobre o texto, só uma opinião. Também sobre o mês de setembro, que você fala sobre o setembro azul. Nós sabemos, todos aqui sabemos sobre o setembro azul, a maioria conhece. Mas é bom colocar uma nota de rodapé, seria bem interessante, porque as pessoas que estão de fora não sabem, não conhecem o que significa esse setembro azul. Então seria bom complementar na nota de rodapé sobre o setembro azul, o que ele é, o que representa o mês especial para a comunidade surda. O dia do 26 de setembro e tal. Só uma complementação, uma sugestão. Sobre essa obra maravilhosa, essa imagem. Agora, concluindo, sobre a conclusão também, finalizando. É só isso. Finalizando, dou os parabéns para a Isabela. Espero que você tenha gostado das minhas correções, minhas sugestões. Qualquer dúvida, podem me questionar, pode me perguntar, por favor. Muito obrigada. Professora Marília, muito obrigada pelas considerações. A Cleia se filmou, né, Cleia? Então, a gente tem o registro também, vai ajudar bastante na hora da gente trabalhar novamente. Tem coisa que realmente passa, que a gente não consegue trabalhar tudo. E é muito importante ter essa visão de alguém que trouxe um olhar tão carinhoso, tão minucioso para esse trabalho. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra, então, ao professor Alberto. Beleza. Boa tarde a todos. Alguns aqui são meus ex-alunos e também a Isabela também é minha ex-aluna. Eu dei aula para ela da disciplina de livros aqui na universidade, para alguns aqui também. Bom rever vocês. Eu agradeço a Isabela pelo convite de participar dessa banca do TCC dela. Eu fico muito feliz também por poder aceitar o convite de participar aqui junto com a minha colega Marília, com a professora Paula, esse é o sinal dela. Eu estou muito feliz. Nós, enquanto surdos, sentimos profundamente os impactos dessa cultura, da identidade surda, do movimento surdo. Nós entendemos bem a importância disso e na correção desse trabalho, desse TCC, com todas as anotações da Maria, também fiquei pensando, é normal, né? Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Importante a gente ter orientação para corrigir e para continuar no caminho certo. É normal. Antigamente, quando eu estudava também, eu fiz meu TCC, depois eu fiz a minha dissertação e outros projetos também. Os professores sempre me orientavam, me aconselhavam, me corrigiam. Agora outras professoras vão me ensinar, a Isabela, vão corrigir ela também. Nós estamos aqui para isso nesse momento. Eu lembro que antigamente aqui em Maringá tinham 2 professores, o Renan e a Adriane, que eram formados em artes visuais,
aqui em Maringá mesmo. Depois eles mudaram para outra cidade. E tinha outro também. Renan Andrade? Esse é o sinal dele. E Fernanda Brito. Olha, ele complementou Brito, isso. Formado em artes visuais aqui em Maringá também. E agora a Isabela é a terceira formada em artes visuais. Eu espero que ela não mude para outra cidade, para que ela dê aula aqui e ensine outros surdos aqui em Maringá. Vai ser muito bom. Então, eu me lembro desses outros dois surdos que já se formaram aqui também. Muito admirado, me emociona bastante ver a arte deles também. Eles também representam bem a cultura surda e tem outros ouvintes também que eles foram surdos que também tiveram essa experiência de ter ouvintes, majoritariamente estudando com eles, mas a Isabela consegue representar essa experiência surda e a arte surda aqui, e essa empatia também. A Marília fez alguns apontamentos, eu fiz outros apontamentos, anotações que eu vou explicar agora também. Vamos lá. A Isabela apresentou o TCC dela, eu gostei bastante, achei maravilhoso, muito interessante a pesquisa dela, as explicações, as explicações que ela deu também. Eu achei alguns pontos que ela poderia melhorar no texto dela também. Eu fiz umas anotações que eu queria compartilhar, as anotações. É um texto acadêmico, por exemplo, quando ela colocou a palavra arte surda, e a cultura surda e a identidade surda. Eu acho que tem um problema aí, porque, por exemplo, a palavra identidade ela se repete muitas vezes durante o texto, né? A Marília já falou isso e eu percebi esse apontamento também. Acho que poderia corrigir isso no sentido de colocar identidade surda e trazer uma explicação sobre cada um desses conceitos, porque não é só um tipo de surdo que tem, assim como a Marília pontuou, tem o surdo que tem uma identidade política, tem o surdo que tem uma identidade oralista, tem o surdo que tem uma identidade intermediária, híbrida. E também sobre a palavra deficiente auditivo, DA, e o surdo. Qual que é a diferença entre o deficiente auditivo e o surdo? Entre esse sujeito que tem essa identidade de deficiente auditivo e esse sujeito que tem a identidade de surdo. E acho que essa característica é importante também. A pessoa que tem deficiência auditiva às vezes está preocupada em fazer um tratamento, buscar e tentar recuperar sua própria audição. Eu acho interessante colocar essa explicação sobre o que seria esse conceito. Pode ser uma explicação básica, mas só para diferenciar. E a questão do surdo pode aprofundar um pouco mais, que ele tem a questão da cultura e tudo mais. A explicação sobre a contextualização do povo surdo e da comunidade surda, do Congresso de Milão, que você colocou, e também depois da lei que teve aqui no Brasil, primeiro os ouvintes obrigaram os surdos, né, que era proibido de usar a língua de sinais, no Congresso de Milão, eles eram obrigados a oralizar. Aí no Congresso de Milão foi realizada essa votação, e depois aqui no Brasil foi aprovada a lei para que fosse permitida a utilização da língua de sinais. Você explicou muito bem esse contexto histórico, achei perfeita a explicação, assim como ele comentou também. Acho que é importante esse diálogo consistente sobre esses autores, as Skleer, esse é o sinal da Skleer, e também a Strobel. E agora sim, o Perlin também, outro autor, mais um, o Neves. E o Ostrower também. E a Reis também. Acho que esses autores da construção e o diálogo deles foram muito bons. Eu achei que complementou bem com o desenvolvimento do trabalho. Achei maravilhoso. Outra coisa que a Marília pontuou também, sobre o capítulo, o desenvolvimento do texto, com a citação dos autores também. E depois falou sobre o Brasil
Brasil e sobre experiências fora também. Às vezes outros países têm um jeito, uma cultura, e no Brasil a cultura é diferente, né? Achei interessante essa comparação sobre a cultura do sul-americano e do sul brasileiro. Achei muito bom também. E também na leitura do texto sobre as normas da ABNT, eu estava dando uma analisada também, e depois eu fui olhar o sumário, a numeração das páginas, depois eu fui procurar e eu olhava, eu demorei um pouco para encontrar, mas eu acho que faltou colocar a numeração do sumário também. Não, o sumário está certo, mas o número das páginas parece que ficou diferente, faltou a numeração ali para conseguir encontrar. Também achei muito boa a estrutura do texto, a introdução, depois a fundamentação teórica, depois a parte que você colocou a experiência prática também. Também uma outra sugestão para mudar um pouquinho a escrita científica da escrita pessoal. Ficou um pouco misturado também. Em algumas partes ficou um pouco confusa, quando ela falou dos quadros delas aqui. Às vezes não sei se é ela ou se é outra pessoa que fez o quadro, parece que ficou um pouco confuso em algumas partes. Achei importante esclarecer que essas obras foram da Isabela e outros autores falaram outras coisas. Separar um pouquinho melhor. Depois que colocou as fotos dos quadros, eu vi, fiquei bem emocionado, porque isso traz bastante na memória do povo surdo, né? Às vezes a gente vê outros textos de ouvinte, mas a gente que é surdo sente na pele. Quando a gente vê esse texto que traz a experiência do surdo, da arte surda, expressar essas obras aqui com o significado de cada uma, achei que a Isabela mostrou que tem uma obra ali que ela coloca o aparelho auditivo, depois ela coloca a mão, depois ela coloca a régua, e depois as cordas, né? Essa obra, esse desenho, o significado de cada uma, e depois ela coloca o texto também para esclarecer o significado, e eu vi que ela fez essa relação com o texto, esclareceu muito melhor o significado da obra, ficou perfeito, parabéns, tá vendo? O TCC ficou muito bom, achei que ele ficou forte, né? Algumas anotações que a Brenda fez para corrigir, mas o trabalho ficou muito bom. Eu li, como eu falei, comentei várias vezes a palavra identidade surda, acho que faltou um pouquinho esclarecer a diferença também, da diferença da identidade surda, da cultura surda, do movimento surdo, e falar que tem diferentes tipos de identidades surdas, que é um conceito que traz vários significados. Pode ser uma explicação mais básica também. Quando a Isabela estava apresentando a diferença de arte surda e do movimento devia também. Eu fiquei pensando, depois que a Isabela apresentou, quando eu li, eu fiquei pensando, depois que a Isabela apresentou, eu fiquei pensando, eu poderia explicar um pouquinho mais sobre o que é esse devia. Verdade, Maria? Eu li e entendi, mas o Roberto falou, parece que não ficou muito esclarecido, mas que poderia ser explicado de forma um pouco mais clara. Também o artista Jake Byard, você trouxe bastante informação sobre como isso influenciou e impactou. Jake Byard, né? Como isso influenciou e impactou. Eu perguntei, ele é surdo? Ele é surdo sim. Queria que você explicasse um pouco mais sobre a história dele e como foi esse processo de você encontrar ele, como ele chegou a te influenciar. Também sobre a prática artística, o significado, a tradução da língua de sinais para uma imagem. Você colocou ali a imagem e
e explicou o significado que eu tinha comentado para nós. Isso deu para entender bem. Quando você coloca a sua obra ali, com o sinal saindo do peito ali, e depois você explica o significado, como isso forma você sobre a identidade da própria Isabela, a obra está ali, a obra Quem Sou Eu, e depois a outra obra da acessibilidade, como o barco que foi quebrado. Você fala que a acessibilidade, por exemplo, a legenda, os intérpretes, tudo aquilo está ali, mas que o barco, a acessibilidade é rompida, isso se perde. A explicação do texto ficou muito clara. Analisando o capítulo, a construção dos capítulos ficou muito boa, só corrigir um pouco essas partes que a Marília pontuou também. Eu fiz algumas anotações também no computador, eu anotei, depois eu mando para você, Isabela, para você olhar todas as correções, não precisa ficar preocupada, mas depois eu mando para você. Espero que esteja tudo certo, depois converso com a professora para acatar ou não. Algumas coisas que eu ia falar, a Marília já falou, daí eu complementei só. Também na parte que você falou um pouco sobre a história do povo surdo, você veio trazendo esse contexto histórico do tempo que foi passando, depois falou sobre a lei, sobre a importância das políticas para os surdos. Acho que poderia complementar um pouquinho mais também falando sobre o surdo, as políticas das artes ouvintes, e complementar um pouco sobre a política da arte para o surdo e a diferença disso, complementar isso também. Isso aqui a Marília já falou. No capítulo 4, você falou sobre o desenvolvimento do processo criativo e a poética pessoal. Eu estava lendo, você contando sobre a sua perspectiva, e ficou bem claro, mas eu achei que faltou trazer um pouco uma perspectiva diferente. Fiz algumas anotações, depois eu mando para você, se você quiser catar as correções. Mas o TCC ficou maravilhoso, parabéns pelo trabalho. A explicação também, a apresentação ficou maravilhosa, parabéns. É isso. Bom, Isa, gostaria de comentar alguma coisa, falar alguma coisa com a banca nesse momento? Então, eu gostaria de agradecer, porque eu escolhi essa banca por ser surdo. Eu quero um contato, eu quero mostrar, eu quero apresentar uma TCC, mas eu quero para pessoas que são assim como eu, que têm a minha identidade. Então, é um prazer. Agradeço todas as orientações. Vou ver sim para corrigir, para melhorar. E é bom sempre a gente desenvolver e aprender com essas orientações que os professores trazem para a gente. Então, são dicas valiosas, importantes. E são correções que serão feitas também. Vou conversar. Muito obrigada, Alberto. Muito obrigada pelas dicas, por ter trazido coisas que podem melhorar e crescer. Então, é um orgulho ter vocês dois. É muito fofo. É muito bom, tá? Vocês me ensinam muito. Então, muito obrigada pelas orientações. Eu fiquei muito feliz de ter vocês como banca. Não dá para expressar, eu não consigo encontrar sinais, é uma emoção muito grande. Então, não dá para ficar falando. Então, é algo muito emocionante para mim. Muito obrigada por terem aceitado estar nessa banca. É muito bom ver vocês admirando o meu trabalho de conclusão de curso. Também muito obrigada à orientadora Paula. Eu agradeço imensamente, porque desde no começo, quando eu estava pensando em uma orientadora, eu pensei quem eu vou escolher. E quando eu mandei para a professora e ela aceitou esse convite, nós começamos a conversar, então foi algo assim que já tem uma afinidade, já criou uma relação muito boa.
E os ensinamentos que ela teve e a curiosidade de aprender mais também, que ela sempre teve. Essa interação que nós tivemos. O português para mim é muito difícil, mas ela foi entregando assim, orientações super valiosas, com verbos, explicando, detalhando, orientações. Ela me ensinava e eu ensinava também. Então foi um processo que a gente cresceu junto. Os intérpretes também, que às vezes conhecem alguma coisa, trazendo conhecimentos também. Então foi um trabalho em conjunto. E chegar nesse momento e concluir é muito bom. Então eu agradeço por toda a orientação que a professora deu, por todo o esforço também, por todo o apoio. É como uma madrinha que me carregou até aqui. Uma pergunta, por que o sinal? Esse sinal, por quê? Ela tem sempre óculos muito coloridos. Ela sempre troca de óculos, sempre tem muitas cores. Então ficou esse sinal por conta das cores dos óculos dela. Então ela sempre mostra esse sinal, a cor e os óculos. O sinal também é parecido com o sinal do Mateus. Por conta da cor dos olhos também. Foi dois sinais parecidos. Ela tem um movimento diferente. Ah, sim, o movimento é diferente. Dele é mais estático. Ela é um movimento para frente por conta do brilho. Então, resumindo, é isso. Muito obrigada por terem aceitado ser minha banca. Obrigada pela orientadora. Um abraço, muito obrigada. Estou muito feliz. É só isso. Ou ele quer falar com a professora?